8 informações entre mitos e verdades sobre o malabarismo, tá? Que vão muito dentro do senso comum, ou seja, do que as pessoas em geral criam, pensam sobre o malabarismo, e eu vou estar meio que catalogando entre mito, até que ponto pode ser uma verdade, enfim, dando umas informações gerais e também muito úteis para quem está trilhando a sua caminhada rumo aos primeiros 20 truques, que, lembrando, é o objetivo da minha página, está sempre auxiliando quem acompanha a estar desenvolvendo novos truques, aprendendo, né, cada vez mais variações dentro do malabarismo e, por assim, evoluir, né, crescer diante da técnica, beleza? Então, lembrando, hoje eu vou falar sobre 8 informações entre mitos e verdades, começando com uma que é clássica. Não tenho coordenação motora para isso, né? Ou precisa ter coordenação motora. Isso, para quem já acompanha a página, de certa forma, é um assunto recorrente, porque volta e meia alguém pergunta, alguém fala. Se você tenta ensinar malabarismo para alguém, a pessoa ela muito provavelmente vai dizer que a aptidão física dela não permite, eu não tenho coordenação motora. Mas isso é um mito, claramente um mito. Mas por que, Pedro? Né? Por quê? Explica isso, desenvolve. Por que eu não faz, né, diferença o quanto de coordenação motora eu tenho ou acho que tenho? A questão é que através da prática, ou seja, o exercício, os truques, como você, né, vai treinando diariamente, é que você vai desenvolver a sua coordenação motora. E isso então puxa também um pouco de informações aí da educação física, tá? Que a área de educação física ela é uma área dedicada também a estudar atividades circenses. Elas estão, né, assim, dentro do currículo de um profissional de educação física. Também trazer atividades para dentro das escolas, né? E muitos desses profissionais eles também falam dessa questão da coordenação motora, que você, quando pratica malabarismo, você está aumentando a sua coordenação. Naturalmente existem pessoas com aptidões diferentes, né? A gente tem um ritmo que vai variar de pessoa para pessoa, porém todo mundo pode e deve aprender com a mentalidade de que está desenvolvendo a coordenação. Show? Então esse já mata o nosso primeiro mito, e eu vou estar partindo para o segundo, que tem muito a ver. Só faz quem tem dom ou talento. Muitas vezes, as pessoas que têm extrema facilidade, né, ou seja, a pessoa pega 3 bolinhas pela primeira vez, em 5 minutos ela já está fazendo o truque, em 10 ela já aprendeu um novo, sabe? Tem um ritmo muito rápido de aprendizado. As pessoas que estão ao redor veem isso como: caraca, essa pessoa aqui foi feita para isso e eu não fui feito para isso, eu não sou capaz, né? Então, por comparação, rola aí uma separação entre as pessoas que servem para a prática e as pessoas que não. Então, assim, só serve quem tem dom ou talento, segundo a informação. Mais uma vez, mito. Você não tem relação isso, tendo em vista que você vai fazer a sua escadinha de desenvolvimento própria, beleza? O teu processo de aprendizagem é diferente do seu amigo, é diferente da sua amiga. E você tem que focar no seu avanço de um dia para o outro, de uma semana para outra, sem também estar usando como referência pessoas que vão ter aptidões diferentes da sua. Perfeito? Que para você pensar assim: mas para ficar bom eu tenho que treinar muito, né? É verdade ou não? Aí fica a reflexão. Inclusive, eu vou perguntar para vocês: para ficar bom no malabarismo, tem que treinar muito? Isso é um mito ou uma verdade? Quando você para pensar isso, você chega um pouco também na essência da prática, que é meio que uma tentativa e erro. Constantemente no malabarismo, a bolinha ela vai acabar indo para o chão, porque você está explorando um movimento novo, você está despertando, né? Um novo caminho, porque você tem que pensar dessa maneira. No seu cérebro,
como ele não está acostumado a fazer aquilo, é algo diferente, é algo rápido, é algo ágil, você está constantemente criando novas ligações sinápticas no seu cérebro. Então quando você está praticando, você está mexendo com muita coisa que é difícil e consome energia dentro do seu cérebro e no seu corpo em geral, tá? Então, quando eu pergunto, precisa treinar muito para ser bom no malabarismo? Isto é uma verdade, porém, é uma verdade até certo ponto. O que eu quero dizer com isso? Não é para gerar um peso de, meu Deus, eu tenho que treinar horas e mais horas e mais horas, todos os dias ou quase todos os dias, para me tornar alguém no malabarismo. Isso não é verdade. Por quê? Você tem como estabelecer rotinas, né, um hábito de prática que cumpra ali uma hora mínima para poder encaixar na sua rotina, encaixar na sua correria, porque todo mundo está numa correria absurda, isso é fato, não é só o meu caso, é o caso de várias pessoas que estão assistindo essa live. Só de você ter disposto o tempo de estar me ouvindo falar sobre esses 8 mitos e verdades, isso já demonstra também um certo nível de investimento do seu tempo, de querer, né, aprender, aprofundar conhecimento dentro do malabarismo. Né? Então, assim, tudo que a gente faz no dia a dia é uma escolha muito consciente de como é que você quer gastar esse tempo. E no caso do malabarismo, por mais que seja uma atividade que requer tentativa e erro e requer persistência, dedicação, você tem como treinar pequenas parcelas. É como se fosse parcelado mesmo. Ao longo da semana, você soma 1h30 a 2 horas de prática. É o que eu recomendo no mínimo para você estar sempre crescendo e não retrocedendo. Porque se você treina menos do que o mínimo, né? Vamos dizer, numa semana você treina muito pouco, você tende a enferrujar. É o que eu chamaria de efeito ferrugem. E é muito temido entre os malabaristas, né? Assim, quando a gente não mantém um hábito, sem querer, a gente vai meio que ficando naquele platô. É como se fosse um platô de desenvolvimento. E para você sair desse platô, você tem que pôr mais suor e pôr mais horas. E mais uma vez, não é algo que é super pesado. Você tem como inserir na sua rotina, tentando buscar, 10, 15 minutos de prática por dia que você conseguir. E eu vou discorrer sobre umas outras estratégias mais pra frente, inclusive tem um conteúdo sobre isso. Mas como a gente está falando aqui de mitos e verdades, para responder o precisa treinar muito para se tornar bom, de fato, isso é uma verdade. A dedicação, né, a persistência, meio que o sangue nos olhos de você querer aquilo ali para você antes de qualquer coisa, é extremamente necessário dentro do malabarismo. Beleza? Indo para o nosso próximo mito, o que é muito clássico também é que o básico é o truque do círculo. Para quem não sabe do que eu estou falando, muitas vezes quando você põe bolinhas na mão de um iniciante, o que ele vai fazer é esse movimento aqui que eu estou fazendo agora. Que ao invés de lançar as bolinhas alternadas, a pessoa ela faz o quê? Ela lança uma cruzando e a outra vai por baixo. Uma cruzando e a outra vai por baixo. E esse movimento do círculo, ele vira o shower. Esse truque aqui. Só que esse truque ele não é o mais simples de você aprender o malabarismo. Então, assim, quando você vê a pessoa, vou treinar malabarismo aqui, vou fazer primeiro com 2 bolinhas. Isso daqui é um mito. Você não vai ir para muito lugar fazendo esse truque aqui, esse movimento, porque ele está muito avançado, né? Ele acaba sendo muito mais complexo do que se você fosse tentar fazer a troca, né? Que é outra coisa, que é lançar uma bolinha, aguardar essa primeira bolinha chegar para lançar a próxima. Então veja bem a diferença. O que as pessoas normalmente fazem é lançar cruzando e passar outra por baixo. Na verdade, você tem que fazer 2 lançamentos. Você faz 2 lançamentos cruzando um com o outro. Então, você lança uma, quando estiver quase chegando, você lança a segunda. Então, as pessoas que começam, isso é muito, muito, muito comum quando você junta 10, 15 pessoas, todo mundo com bolinha assim disponível para tentar.
é inevitável que mais do que uma pessoa, na real, né, faça esse movimento. E às vezes, dependendo do quanto a pessoa ficou fixando aquilo, treinando aquilo, requer um certo tempo para ela desaprender. Para ela perceber que aquilo ali não tá ajudando muito e conseguir, né, fazer o movimento correto. E assim, presta atenção, eu tô falando correto para quem tá começando. Quando se trata de você fazer os truques, não existe certo e errado. É só o caminho mais simples, tá? Então, é o caminho mais simples para a pessoa que está querendo entrar no malabarismo conseguir fazer um truque. E o truque mais fácil de você começar é o cascata. Então, assim, grava isso na sua cabeça. O truque mais simples do malabarismo se chama cascata, com 3 bolinhas, tá? E ele se baseia na troca entre os objetos, ou seja, alternar direita e esquerda, sempre aguardando um objeto chegar antes de lançar o próximo. Show? Então isso já mata mais um dos nossos mitos e verdades sobre o malabarismo, que, lembrando, são aspectos do senso comum, ou seja, o que as pessoas veem de longe, que muitas vezes não são malabaristas, mas que elas já atribuem, né? Atribuem a prática assim, só de olhar, que é aquela coisa de é um bicho de 7 cabeças. A gente sabe, as pessoas que estão aqui presentes sabem que não é um bicho de 7 cabeças, e sim, né, que você deve seguir etapas, que você deve ir aos poucos. Então, assim, são certas coisas nesse naipe, beleza? Então, um dos mitos e verdades que eu vou trazer aqui agora, vou falar primeiro em voz alta, que traz diversos benefícios para o corpo e para a mente. O que vocês acham? Isso é um mito ou isso é uma verdade? Nem precisa ser malabarista há muito tempo para você perceber, né, que a prática ela realmente traz inúmeros benefícios, tanto para o seu corpo quanto para a sua mente. Para listar para vocês alguns, nem dei tempo de reflexão, né? Então isso claramente é uma verdade, tá? Não é um mito. O malabarismo ele é capaz de trazer benefícios desde a parte física, porque você está usando os membros superiores, então você está, de certa forma, exercitando o seu corpo, e você também está aumentando a massa cinzenta do cérebro. A questão independente do benefício, a consistência é chave. Se você não volta a praticar com frequência, infelizmente você vai perdendo muitos dos benefícios que são gerados. Um estudo de 2004 verificou justamente isso, que em cerca de 7 dias praticando, você aumenta a sua massa cinzenta do cérebro. Então ela está associada a reflexo, está associada a raciocínio lógico, sua capacidade de resolver problemas, beleza? Então assim, em 7 dias ela aumentou um pouco. Mas se você parar de fazer, e nesses mesmos próximos 7 dias ela vai desfazer, vai voltar ao normal. Então, os pontos positivos, né, que o malabarismo é capaz de gerar no corpo dependem de você estar constantemente repetindo, constantemente fazendo, tá? Para você conseguir, de certa forma, fazer a manutenção deles, a manutenção desses benefícios. Uma das coisas que eu gosto de mencionar, e aí também fazendo de novo uma ponte com a galera profissional em educação física, é que malabarismo ele é recomendado para todas as faixas etárias. Isso é muito difícil de ter um exercício, tipo uma atividade que é recomendada para praticamente todas as faixas etárias. Porque você para pensar numa criança, a criança ela pode aprender malabarismo. A pessoa da terceira idade, ela pode aprender malabarismo. A pessoa com deficiência, ou física ou mental, ela também pode aprender malabarismo. Porque, inclusive, isso ajuda muitas vezes em tratamento, ajuda no desenvolvimento, se for uma criança ou adolescente. Porque você está estimulando, né, com uma atividade muito, muito, de certa forma, completa, você está estimulando o corpo daquela pessoa. E aqui no Instagram, se você der uma olhada nas pessoas que estão, né, ativamente verificando essas propriedades do malabarismo e mostrando, tipo, ensinando para pessoas que tem algum tipo de deficiência, você vê soluções muito criativas. Ou seja, pensa assim, a pessoa ela não tem mais força para lançar dessa forma aqui,
que seria a convencional. Tem formas de você colocar tipo uma mesa, que é uma mesa inclinada, onde as pessoas, como se tivesse 3 bolinhas, e essas bolinhas você empurra na mesa inclinada e ela vai voltando. E aí, assim você consegue fazer malabarismo, simplesmente empurrando, tá? As bolinhas na mesa vertical. Mesa vertical não, mesa inclinada. Então, e isso é só um exemplo de vários outros. É muito interessante, né? Que se você usar um pouquinho de criatividade, às vezes usar pano ou... pano não, no caso seria saco plástico ou tule. Saco plástico e tule, se você lança... Tipo, saco plástico é daqueles de mercado mesmo. Se você lança no ar, você vê que ele demora para cair, né? Não é que nem uma bolinha. A bolinha cai rápido. O saco plástico, ele demora, ele meio que flutua. E você pode, né, para ensinar para uma criança que ainda não tem um reflexo tão alto, ou para um adulto que está tendo dificuldade, você pode, né, ensinar o básico do malabarismo dessa forma, que a pessoa ela entende e depois ela consegue fazer o convencional. Então, assim, existem vários caminhos, e a questão se você tem na sua cabeça, assim, dúvidas de que essa atividade, tipo, o tempo que você investe na atividade vai retornar enquanto benefícios para você, não tenha mais. Certamente vai te trazer, quanto mais você põe tempo, mais você vai tirar coisas, frutos, né, positivos para o seu corpo e para a sua mente. Show? Vamos então para o próximo mito ou verdade. Esse próximo agora eu gosto muito. Já sei os truques mais básicos, portanto, já sei malabarismo. Isso é um mito ou é uma verdade? Vou dar aquele suspense para vocês pensarem e em seguida falar mito. Por quê? Porque a explicação por trás dessa frase é a seguinte: existem muitas pessoas que aprendem o básico, que aprendem os truques mais simples, mas acabam ficando nesses truques mais simples. E não, às vezes não é uma coisa muito proposital, só acontece. Você aprendeu em um momento isolado, assim, na escola ou, sei lá, em alguma convenção que teve, e você meio que parou de praticar. Ou manteve só naquelas variações mais simples, vamos dizer, lançamentos por fora, você aprende a fazer cascata invertida, cascata convencional, você sabe até fazer, tipo, chuveirinho por baixo da perna, sabe? A pessoa ela sabe as suas meia dúzia de variações, e a questão é que tem muitas pessoas, tem bem mais pessoas que estão nessa faixa, né, das meia dúzia de variação, e acaba não saindo muito disso, se comparado à quantidade de pessoas que explora mesmo colecionar variação. Aprender o máximo número possível de truques, né? E ficar aprendendo eles com frequência. Semanalmente está buscando uma variação nova e etc. Porque, mais uma vez, galera, a propósito da minha página é estar auxiliando as pessoas a desenvolverem os primeiros 20 truques. E a minha ideia é motivar tanto a pessoa que é iniciante, quanto a pessoa que, começou a aprender, mas meio que estagnou, parou, seja lá qual for o motivo, para que essa pessoa também consiga aprender, voltar, né, ao treino e desenvolver de novo os truques no malabares. Então, o que a gente tem que pensar é assim, que no malabarismo existem várias variações. Truques são inventados todos os dias, praticamente, porque no mundo inteiro você tem praticantes que inventam um movimento novo, algo que não tinha nome, mas que ganha nome, e é muita informação. Pode até ser, de início, meio assustador, você fala assim, caraca, tanto truque assim, como é que eu vou aprender isso tudo? Você não precisa aprender isso tudo, a ideia não é essa, a ideia não é aprender tudo, a ideia é aprender o que você mais gostar, a ideia é aprender o que mais agradar o teu olho, você bater o olho e falar assim, caraca, isso é muito legal, então eu quero aprender, quero desenvolver esse truque. Wagner Reis falando, bom dia, amigo Pedro, bom dia. E seguindo aqui no tema de hoje, gente, que é mitos e verdades atrelados ao malabarismo, né? A gente já falou sobre aqueles clássicos, precisa ter coordenação motora? Não precisa ter coordenação motora, você desenvolve através da prática, né?
precisa treinar todos os dias para se tornar bom. Não, você não precisa treinar todos os dias. Você pode dividir, parcelar o tempo que você investe para poder entrar na sua rotina de boa, né? E você cumprir por semana, ó, presta atenção, por semana, 2 horas de treino ao todo. Você divide essas 2 horas da forma como você quiser. É de 1h30 a 2 horas. Esse é o mínimo. É o mínimo para você estar desenvolvendo. Ah, Pedro, eu tô com dificuldade de treinar, de conseguir essa motivação. Eu não tenho com quem treinar. Enfim, seja lá qual for o problema que talvez você tenha, você pode falar comigo ou, né, participar de algumas das dinâmicas que eu organizo na minha página. Por exemplo, o Game of Cozidos. Para quem não conhece, é uma espécie de mestre mandou do malabarismo. E funciona pelos stories, mas tem um grupo no WhatsApp onde a galera sugere um truque. E durante 2 dias, todo mundo faz aquele mesmo truque. E aí troca ideia sobre como é que faz, como é que começa, quais são os truques pré-requisitos. A gente também sabe disso do malabarismo, né? Que você tem uma escadinha de evolução. Então, um truque, antes de você aprender, você tem que ter certeza de que você sabe todos os mais simples antes desse truque. Tá ligado? São várias coisas assim que são chave na hora de você conseguir aprender de uma forma mais harmônica. Porque pular a etapa não é bonito. Pular a etapa vai fazer com que você sue muito mais. Ah, é impossível. Eu só consigo aprender um negócio se eu seguir a ordem certinha, sem errar? Não. Se você pular sem querer, você vai conseguir aprender, só que vai custar muito suor, vai custar muito esforço para que você de fato aprenda. É muito mais fácil quando você segue a ordem de dificuldade. E se você não sabe qual é a ordem de dificuldade, pergunta para alguém que sabe, pergunta para um malabarista. Pode ser para mim, pode ser para as pessoas que participam do game, né? Enfim, a comunidade de praticantes do malabarismo, né? Os artistas em geral, ela é uma comunidade muito aberta, muito amiga. Em geral, as pessoas vão receber de braços abertos as suas perguntas e vão estar te auxiliando também para você conseguir crescer ou solucionar o teu problema. Beleza? Basicamente é isso. Vamos então, sem mais delongas, para o nosso próximo mito ou verdade. Que esse é uma dúvida que surge nas pessoas, assim, posso começar com fruta ou preciso de bolinhas profissionais para praticar? E aí, a resposta é, claro que você pode começar com fruta. É uma verdade. Eu comecei com limão, foi o primeiro objeto, né, que eu, de certa forma, tentei. Eu pensei assim, num final de semana aleatório. Eu vou aprender malabarismo agora. Aí eu abri um vídeo no YouTube, peguei 3 limões e comecei a tentar. E muita gente, de certa forma, começou parecido. Às vezes era antes do YouTube ter sido criado, então só tentou mesmo. E com a laranja ou com o limão, que são os que eu recomendo. Não tenta com maçã, porque maçã, se cai no chão, ela amassa, ela estraga muito rápido. Não tenta com ovos, claramente. Ovos não vão ser uma boa ideia. Mas você não precisa necessariamente das bolinhas profissionais. Você pode criar suas próprias bolinhas, né? Então é um grande mito você achar que precisa de equipamento caro para conseguir praticar. Porque você pode fazer os seus próprios equipamentos artesanais. Até clave você tem como fazer. Mas é mais fácil fazer bolinha, tá? E as bolinhas você pode fazer com meia ou com bexiga de festa ou com fita. Assim, se você tiver dúvida em relação a criar, a confeccionar suas bolinhas, você pode, de novo, falar comigo que eu te encaminho o vídeo. Isso é muito também comum na minha página, que assim, eu já tenho bastante conteúdo criado e gravado, que às vezes é difícil das pessoas conseguirem localizar. Eu quero aprender tal coisa, mas aí não encontra tal coisa. E, então, assim, nesse caso, vocês me perguntem mesmo, é só falar, que eu vou ter muito mais facilidade de encontrar o que vocês estão precisando e eu direciono, beleza? Isso acontece diariamente, as pessoas me perguntam, Pedro, quero aprender 4 bolinhas, não achei o truque de 4 bolinhas. Show! Pego a live lá, que eu sei que eu fiz no dia tal, jogo pra pessoa.
Ah, eu quero aprender o truque Slam, eu quero aprender o truque Burke's Barrage. Enfim, você diz o nome do truque, eu diz o nome do que você está querendo, de certa forma, desenvolver, que eu vou te encaminhar um vídeo correspondente, tá ok? Então, galera, vamos para o nosso próximo mito ou verdade em relação ao malabarismo, que é em relação a, tipo, te deixar mais inteligente. Malabarismo te deixa mais inteligente? Fica essa pergunta, ponto de interrogação. Pausa para o suspense. Mito ou verdade? Claramente uma verdade. Eu falei ali atrás, agora durante essa live, que você também está aumentando a massa cinzenta do seu cérebro quando você está praticando. E a massa cinzenta está atrelada à tua velocidade de raciocínio, ao teu reflexo, à sua capacidade de resolver problemas. Então você está aumentando sim a sua inteligência por um certo lado. De novo, você precisa manter a prática. Não pode ser só, vou treinar aqui um pouquinho malabares essa semana, vou ficar mais inteligente e aí. Não, você vai perder essas propriedades. Você tem que, então, continuar o hábito. Aí fica uma recomendação. Quem tem dificuldade em relação ao hábito, pode dar uma olhada no último podcast, então podcast malabarístico, episódio número 5, que eu fiz com o meu mano Babel, tá? Eu falei justamente sobre como você constrói o hábito, como é que você, cria uma rotina para você inserir o malabarismo no teu dia a dia, porque isso que é o mais importante, para você conseguir, somar todas essas boas propriedades para dentro da sua vida mesmo, tá ok? Agora eu também vou falar um pouquinho de mitos e verdades em relação à parte também um pouco mais prática. Um deles, eu tenho que obrigatoriamente treinar minha mão mais fraca? Mito ou verdade? Pausa para o suspense. Verdade. A gente tem que estar sempre mantendo um olhar muito cauteloso à nossa mão mais fraca, porque ela é um elo da corrente mais fraco. Não sei se você já ouviu falar essa expressão. Quando você pensa elo da corrente, é aquela partezinha, são partes individuais, que compõem a corrente. E se tiver um elo fraco, onde é que a corrente vai arrebentar? Vai ser justamente nesse elo. E quando se trata do truque, quando a gente está fazendo uma variação, se uma mão ela é mais fraca, onde é que vai acontecer o erro? Vai ser na mão mais forte? Não, obviamente não. O erro ele vai acontecer na mão mais fraca, tá? Então você tem que ter mais atenção ao elo fraco, que é a mão não dominante, a mão mais fraca. Você tem que treinar ela com mais cautela, você tem que treinar ela com bastante atenção. Que é, por exemplo, você quer condicionar bastante a sua mão mais fraca. No meu caso, é a mão esquerda. Então, assim, você pode fazer fonte com 2 bolinhas. Essa fonte aqui, mesmo para quem está fazendo só truque com 3B, ela é um bom exercício porque você está fazendo uma frequência bem alta de lançamentos, tá? Uma frequência alta de lançamentos para conseguir, condicionar essa mão a ser mais esperta, mais rápida. E aí depois quando você volta para 3B, vai ser mais tranquilo, tá? E aí assim, isso também inclui uma parte que é muito importante. A forma como você inicia e finaliza teus truques. Porque iniciar e finalizar os truques requer espaço, Quando você segura 2 bolinhas em uma mão, você está usando aqui bastante espaço. Você usa, E como é que você finaliza o truque? Normalmente você finaliza com 2 na outra mão, que é a mão mais fraca. Você consegue segurar, quando você finaliza, você consegue segurar com a sua mão mais fraca 2 objetos assim? Nem sempre. Então isso você às vezes tem que praticar de forma isolada. Treina, lançar 2 bolinhas para uma mão, segura aqui com a mão mais fraca. Esse exercício é fácil, Pedro. Realmente, sozinho ele é fácil, mas ele ajuda você a pensar. Ele ajuda você a pensar o grip, a forma de segurar, porque na hora que você estiver fazendo com 3B e que você precisar que a sua mão mais fraca segure todos os objetos, ela vai conseguir. Entendeu? Você tem que treinar e estar pensando nisso desde o início, porque senão acontece o que acontece 80% das vezes. A pessoa está aprendendo 3 bolinhas,
e ela não consegue coletar todos os objetos no final. Ela não consegue coletar por causa de quê? Elo fraco. Mão mais fraca que não foi capaz de segurar ou que não foi rápido o suficiente. Beleza? Então fica como um lembrete que a gente tem que treinar a mão dominante e logo em seguida treina a mão mais fraca. A mão mais fraca ela sempre fica um pouquinho abaixo, mas assim, você não deixa ela ficar muito abaixo. Você treina a dominante, treina a mão mais fraca. Dominante, mão mais fraca. Dominante, mão mais fraca. E por aí vai. Antônio, bom dia DM. Bom dia, Antônio. Tranquilo? Viajante Maluquices também, salve, salve. Então, galera, temos mais um mito ou verdade em relação à parte prática do malabarismo que, de certa forma, vai coroar aqui a nossa prática de hoje. É tipo, qual é o tamanho ideal, né? Assim, as bolinhas têm que ser de qual tamanho? O tamanho grande ou pequeno? Isso é uma dúvida que as pessoas têm com bastante frequência. Eu preciso comprar a bolinha de 65 milímetros ou a de 70 e poucos milímetros? Porque existem tamanhos diferentes e isso pode confundir a pessoa, ficar, qual seria a mais ideal? Né? A mais ideal para palco ou a mais ideal para um praticante casual? Então, assim, a resposta é, para quem está iniciando, a minha recomendação é 65 milímetros. Agora, para quem já pratica um certo tempo, eu recomendo as de 75, que são maiorzinhas. Elas têm um destaque maior e isso facilita na hora de você ver de longe, né? E você também criar truques, padrões que ficam esteticamente muito legais quando você tem bolinhas que são de um diâmetro um pouco maior. Beleza? Então, assim, de maneira geral, se faltou alguma informação que você gostaria de desenvolver, de aprender, você pode falar diretamente comigo. Mais uma vez, as portas estão abertas rumo, né, a desenvolver os primeiros 20 truques. Eu estou aqui para auxiliar, como uma espécie de professor. Obviamente que eu não me ponho melhor do que ninguém, eu tenho um conhecimento já considerável e eu compartilho esse conhecimento. Essa é a ideia, tá? A gente compartilha e recebe ao mesmo tempo e isso é que gera essa ótima interação aqui nas redes sociais. Então, fica o meu agradecimento, um forte abraço e até a próxima live de conteúdo aqui da página Geomalabares. Tamo junto, galera, e até a próxima.